A paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Eu tenho uma palavra para dizer para vocês, para a gente meditar um pouco. Fica em 1 Coríntios 12. E eu vou dizer o versículo, eu quero fazer só lembrar algo a vocês. Todo vídeo que não for completo, nos temas que eu prego aqui, lá no YouTube eu consigo colocar completo, tá certo? Então lá no YouTube, Apóstolo Rubem, tem duas contas, uma tá bloqueada e tem outra, Apóstolo Rubem, você vê lá, viu? Aí eu vou botar Apóstolo Rubem e vou botar o 7, essa é a que tá ativa, Apóstolo Rubem Borges, tá? A conta no YouTube que tem o vídeo completo, vamos lá. 1 Coríntios 12 e o versículo 3 diz: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo, que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém? Esse versículo 3, ele tem uma profundidade muito grande, muito grande. Aqui vem, glória a Deus, de um contexto acerca dos dons, o apóstolo falando acerca dos dons. Nesse versículo 3, ele fala que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, né? Porque quando ele fala em letra maiúscula, ele está se referindo ao Espírito Santo. Se fosse letra minúscula, é um espírito humano, um espírito maligno. Amém? Então vai. Ninguém, irmãos, que fala pelo Espírito de Deus, fala bem, fala mal de Jesus. Todos que falam mal de Jesus estão em outro espírito, seja quem for. Isso é um discernimento pela palavra. A minha orientação que o apóstolo lhe dá. E aí, na introdução, no começo, quando ele fala sobre os dons, ele fala que a gente era gentil, quer dizer, somos gentios, mas antes éramos guiados pela concupiscência, pelo desejo da carne, fazíamos o que queríamos, éramos idólatras, os que eram, né? Maldizentes, feiticeiros. E hoje somos nova criatura, porque aceitamos Jesus, a gente tem que viver novidade de vida, né? Glória a Deus. Então, ninguém, pelo Espírito de Deus, pode trazer dissensão na igreja. Ninguém que diz que tem o Espírito de Deus pode ser submisso aos pastores do ministério que congrega. Se alguém faz isso dizendo que é o Senhor, é mentira, porque a própria palavra afirma isso. E ninguém pode ir de contra a doutrina de Jesus, ninguém pode falar mal, amaldiçoar. Anátema quer dizer maldito, né? Ninguém pode falar mal de Jesus pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo, ele glorifica a Deus. Então observe que o apóstolo está falando. É necessário a igreja orar e pedir a Deus, quando lê a palavra, discernimento, não segundo cada um quer, porque o homem muitas das vezes usa a própria Bíblia para levar as pessoas a seguir aquilo que eles querem, porque a Bíblia não é, já falei isso várias vezes, um livro de particular interpretação. Então existem operações que não convém estar acontecendo na igreja, certo? E por falta de conhecimento, de liderança, se deixa acontecer. E hoje em dia as pessoas querem facilidades. Muitas pessoas não querem congregar dizendo que é a igreja, né? Nós somos a igreja, mas nós precisamos de instrução. Precisamos de estar debaixo de cobertura espiritual. E a cobertura espiritual é de Deus, mas através dos ministros. Por que através dos ministros? Porque Deus instituiu apóstolos e pastores. Para quê? Quando fala de cobertura, gente, não está falando que nós somos melhor do que aqueles que não são pastores
e são membros somente, não. Mas é que a experiência e o nível espiritual de batalha, de convivência no reino e profundidade nas coisas de Deus, os líderes têm uma profundidade maior, têm um discernimento mais apurado, né? E tem de Deus uma aprovação que nos dá a capacidade de dar cobertura em oração a pessoas, entendeu? E isso livra de muita coisa. Se você for ver a palavra, quando Israel está em batalha e está lá Moisés no monte com a mão estendida, enquanto Moisés está com a mão estendida, o povo de Israel começa a vencer a guerra. Quando ele se cansa e vai abaixando a mão, o povo de Israel começa a perder. O que é que eu entendo nisso? Que Deus instituiu sim a liderança, os pastores, os apóstolos, para oferecer essa cobertura à igreja. Então toda pessoa que diz, eu não preciso de pastor, eu não preciso congregar, essa pessoa está caída. E está caindo cada vez mais e nem imagina. Glória a Deus. Amém? Porque as coisas espirituais, elas se discernem de forma espiritual. Não é com essa mente carnal, não é com essa mente do mundo, de dissensão, que discorda, que diverge, que briga, que fala mal um do outro, que guarda mágoa um do outro, que fica com mochicho, quando vai para um culto de glorificar a Deus, fica olhando a roupa de quem está vestido, como está vestido, calçado, como fulano se expressou, como a ciclana se expressou. Então esse tipo de espírito que não pode ser tolerado na igreja, a igreja não pode ter esse tipo de espírito, não é o espírito de Deus. Tem que ter cuidado, porque mesmo você buscando a Deus, o inimigo pode lhe tentar para ser um tropeço na casa do Senhor, né? Ser um tropeço. Eu sei que nós somos templo do Espírito Santo, mas o local de adoração, nós conhecemos como a casa de oração, a casa em que se cultua a Deus, né? Então tem que se guardar o pé quando entra. Glória a Deus. Então nós vemos muita desordem. Paulo tinha uma preocupação com a desordem na hora da Santa Ceia, que você vai ver em 1 Coríntios, né? No capítulo 11, versículo 23, né? Que fala da Santa Ceia. Então a gente vê, glória a Deus, a preocupação do apóstolo em haver essa harmonia no corpo, essa unidade. Porque o que faz com que o poder de Deus seja intensificado é a oração, sim, é o jejum, sim, é a vida de santificação, sim, mas também a unidade. Porque se estiver divergindo um com os outros, como pode o corpo funcionar direito? Se o corpo de Cristo ele é movido de todos os membros, o corpo de Cristo ele não funciona com um membro só. O seu corpo funciona só com o nariz? O seu corpo funciona só com a orelha? Se você for ver lá em 1 Coríntios 12, nessa passagem que eu falo hoje, glória a Deus, lendo todo o texto, você vai ver que todos os membros têm sua parte de honra, mesmo aqueles que são menos decorosos, como fala a palavra de Deus, no mesmo capítulo 12. Amém? Então a igreja ela tem que se esforçar para viver no Espírito, entendeu? Quando a igreja vive em Espírito, o Espírito de Deus fluindo, aleluia, a sua unção, né? O seu poder sobre o meu espírito, sobre o seu espírito, impede você ter atitudes carnais, né? Como essas que citei aqui, que as pessoas até permitem, né, julgando, falando mal uns dos outros, sem respeito. Isso tudo é falta de temor de Deus. E onde não tem temor de Deus, não pode haver o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode estar fluindo, aleluia, com toda a eficácia, em um templo, que somos nós, cada um, divergindo. Se você tem algo contra o irmão, chama ele e resolve essa situação. Mas não convém
tá falando mal um dos outros e principalmente usando a mídia. Eu já vi caso aqui que foi pego pessoas na prática de adultério e levar e gravar e jogar na internet. Gente, para que isso? Eu fico querendo ver se isso for para o crescimento do reino de Deus, nunca vai haver o crescimento. Porque pegar a vida de uma pessoa e expor só pode ser duas coisas. Para ganhar curtida, like, né? Para ganhar e tentar ganhar dinheiro. Só pode ser. Porque se for para edificação na igreja, a igreja tem que procurar curar entre si cada um naquilo que tenha ferido. Eu vejo ministérios aqui se expondo. As pessoas falando de escândalo, colocando um no dedo do outro, citando instituições em nome de pessoas e colocando aqui. Agora, no que a imprensa vai dar jeito, no que, glória a Deus, a internet vai dar jeito, no que? Se há um assunto que pode ser resolvido internamente, entendeu? Com o conserto de ambas as partes envolvida no escândalo ou na situação de pecado. Então fica colocando na internet, isso é muito feio e querendo se justificar. Tanto quem pecou errou, como quem gravou errou e como quem que está dizendo que é a vítima errou também em concordar. Então vamos procurar consertar em nossas coisas e evitar os escândalos. Quer fazer suas coisas, expor, não use o reino de Deus para isso. Não, se você gosta de expor a vida dos outros, quer fazer jornalismo barato, quer fazer um jornalismo de escândalo, não use isso contra a igreja de Deus, porque você vai pagar um preço muito caro. Porque a quem peleja pela igreja, quando eu falo igreja, não é uma placa denominacional, é o corpo. Quem peleja pela igreja é o Senhor e Ele é um Deus zeloso. Se você for ver a história, né? Os feitos do Senhor Deus Todo-Poderoso, com todas as nossas imperfeições, eu falo, glória a Deus, Ele nunca perdeu batalha, Ele nunca tolerou nada contra o seu povo. Então quem estiver tentando de alguma maneira confundir a igreja com doutrinas falsas, levando confusão, espírito de contenda, você vai cair. Você vai ser destronizado, você vai ser destronizada. Se arrependa, entendeu? Glória a Deus, o discernimento precisa ser usado. Nesse tema de hoje, glória a Deus, que eu falo, né, aqui eu abordei no versículo 3, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus fala mal de Jesus. Ninguém que anda no Espírito de Deus pode provocar escândalo dentro da igreja, do corpo, amém? Então vamos vigiar, se tiver algum assunto difícil de se resolver, seja com liderança, a partir da liderança que deveria disciplinar o andamento. Se está vindo da liderança, então procure resolver entre liderança. Agora, liderança curada, não é liderança que sai por aí também postando, dizendo que é liderança e com raiva um dos outros, porque eu não acredito em uma liderança que expõe a vida de outros líderes, esculhambando, citando o nome, como uma liderança curada, uma liderança que está, glória a Deus, sob o domínio, a unção do Espírito Santo, porque ela sabe, toda liderança sabe, deve saber que nós estamos preparando, né? O Espírito Santo, através da vida dos ministros, dos ministradores, preparando a igreja é o corpo para entregar ao Senhor Jesus, amém? Então como é que vai se dar isso se estiver lutando alguém contra a igreja, escandalizando, colocando isso na mídia, sabendo que ainda existem pessoas que fazem parte desse corpo, que ainda não aceitaram Jesus e que esse evangelho precisa ser pregado. Então vamos vigiar, certo? Como é a conduta, glória a Deus, dentro da igreja. O Espírito Santo de Deus, ele não causa escândalo. Se tem uma causa para resolver, resolva de forma ética, entre os membros ou entre você e a pessoa só. Mas não envolva mais pessoas para haver escândalo, porque você não está agindo no Espírito de Deus, amém? Senhor, obrigado por esse momento.
por essa palavra, não vou me estender mais, que a bênção do Senhor venha abundantemente sobre todos que ouvirem, que assistirem e que trabalharem, passando esse material para outras pessoas, para que elas possam se corrigir. Em nome de Jesus é que eu te peço todas essas bênçãos. Repreende potestade, dominador das trevas, todo o principado, todo o poder das trevas que estiver agindo contra qualquer que seja o ministério e a pessoa que estiver presa dentro do que eu falei, liberta em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus.